Pessoal, nós vamos começar nosso estudo hoje, estudo sobre política simplificada, ou política à luz da escritura, com o livro do Dr. John Morecraft, que é um livro extremamente conhecido no meio reformado, com liberdade e justiça para todos. Acho interessante que ele diz lá, na verdade, Russas Rustione, que faz o prefácio do livro, ele diz no final que é interessante como ele abordou essa questão da política e da liberdade, né, com liberdade para todos, né, com justiça e liberdade para todos. Ele diz assim, a única forma de existir justiça e liberdade é se essa política bíblica foi implementada. Qualquer outro viés político que não que a Escritura nos ensina nunca gerará nem liberdade, nem justiça. E daí vocês já podem começar a desconfiar de que nós não vivemos a verdadeira justiça, nem a verdadeira liberdade. A gente sabe muito bem, o Brasil contextualmente tem provado disso, que justiça é uma coisa que não se tem no nosso país e liberdade ela está sendo cada vez mais podada. Então, nada mais atual do que falar sobre esse tema. Por um lado é atual, né, do ponto de vista do que a gente vive, da falta de justiça e falta de liberdade, também porque nós estamos há 6 meses da eleição. Eu quis trazer esse tema aqui para a nossa igreja e também para as pessoas que vão assistir posteriormente, mas tudo que eu tentei ouvir e pesquisar fora do livro, especialmente pregações que estão gravadas e expostas no YouTube, pregação, entrevistas, podcasts, é tudo que eu não vou fazer aqui, certo? Eu não estou dizendo que o que o pessoal fez está errado, não é isso, mas não é a perspectiva de estudos que nós vamos ter. Se vocês chegaram aqui pensando que a gente vai falar sobre Lula e Bolsonaro, esqueçam, não é nosso objetivo. Se vocês estão pensando que a gente vai chegar aqui e falar do PT e do PSDB, também não é nosso objetivo. Vocês estão pensando que eu vou chegar aqui para falar de marxismo cultural, também não é meu objetivo. Nenhum desses temas que são abordados em particularidade, né, o tema que reduz a doutrina, né, a doutrina a respeito da política, não é o nosso objeto direto de estudos. Eu não estou aqui para falar sobre política partidária, nem muito menos de política eleitoral, apesar da nossa política ter eleição. O que nós vamos estudar é a política à luz da Escritura. Nós vamos estudar os conceitos políticos, né, vigentes, o conceito ideal de política, a filosofia política ideal à luz da Escritura, e como este conceito atual tem impactado na nossa vida de maneira negativa e como o conceito ideal da Escritura deveria nos impactar de maneira positiva, como já o fez em outras oportunidades, certo? Então aqui a gente vai estudar, por exemplo, a origem do governo civil, como é que ele foi formado, de onde é que vem essa ideia de Estado, quem foi que deu autoridade ao governador para ser governador, do prefeito para ser prefeito. Quem inventou essa história de existir um Estado? Porque cada um não toma conta da sua própria vida. Existe um motivo para isso. A gente vai estudar esse motivo. Como se organiza esse Estado? De onde provém a autoridade do Estado? Como nós devemos interpretar esses modelos de Estado? Como esses Estados devem... Qual é o limite do trabalho deles? E assim por diante. Então, vocês vão perceber que nós não vamos sentar aqui para estudar política partidária, nem reducionismos semelhantes a esse. Por quê? A gente vai virar aqui o Pingo nos Is, né? O programa da Jovem Pan. Ele se propõe a fazer isso. É justo que se faça porque alguém tem que fazer. Mas não é próprio da igreja fazer esse tipo de discussão, né? De entrar nesses meandros da política. Nós vamos falar sobre aquilo que nos faz pensar melhor a respeito de política, certo? Então, preciso dizer, em primeiro lugar, o que a gente não vai fazer, depois o que a gente vai fazer. Isso aqui eu já expliquei. Geralmente, nos estudos que eu trago aqui para os irmãos,
a gente tem um texto base, mas eu vou muito além do que está no texto. A gente acaba saindo do texto e tem um texto somente como norte de estudos. Esse livro, ele é tão complexo, tão profundo e tão próximo, não é perfeito, mas é próximo à perfeição, que vocês vão me ver lendo muito mais do que em outras oportunidades. Isso porque, quando o autor fala melhor do que eu tenho certeza que eu vou falar aqui, então é melhor que ele fale, não eu. Vamos ser justos que é melhor que seja assim. É um tema espinhoso, não é fácil. E a gente precisa ser honesto e, na hora que for necessário, eu vou preferir as palavras de John Morecraft do que as minhas. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Então, vamos lá. Para quem tiver com o livro, a gente vai trabalhar hoje só a introdução, certo? Eu não vou entrar ainda no livro, na parte escrita por John Morecraft, mas na introdução, que foi escrita por um outro grande teólogo, não é mais contemporâneo nosso, né, mas está muito próximo da gente, que é o Dr. Rousas Rushdoony. Ele, teólogo americano, agora do século XX, e um cara extremamente capaz, fala de economia como ninguém, economia à luz da escritura, fala de política, fala de filosofia, fala de teologia, fala do que você quiser. É um cara muito preparado. E ele prefaciou o livro de John Morecraft. Só lembrando, John Morecraft é um dos principais professores do Seminário Knox. Então, o nosso seminário tem esse nível de professor aqui para formar os nossos futuros pastores, né? A grande inicial discussão, né, na verdade nem foi Rushdoony que disse isso, ainda foi no prefácio à edição brasileira, que foi feito por Felipe Sabino. Felipe Sabino, que é o editor-chefe, acho que inclusive o dono do Monergismo, da editora Monergismo. Ele fala que este livro vai nos ajudar a fugirmos do ateísmo político. Eu achei interessante isso, porque a gente conhece o ateísmo de maneira geral, né? Que é a falta de crença em Deus. Criou-se a segunda categoria, que é o ateísmo prático, que é a pessoa que ela professa uma religião, mas no fundo ela vive outra. Ela não tem, Deus não toca na vida dele. Então ele tem uma religião, mas Deus não toca na vida dele. É o ateísmo prático. E outros tipos de ateísmo, o ateísmo militante. E agora ele traz a discussão sobre o ateísmo político, que nada mais é do que o seguinte: eu sou crente, eu vou para o céu e eu não quero saber de política, porque política é coisa aqui da terra. Então esse tipo de pensamento nos faz nos desligar da política. A gente simplesmente vai viver aqui na terra como se já estivesse no céu. E de uma certa forma a Bíblia nos ensina a fazermos isso. A gente deve, de verdade, não colocar a nossa esperança na terra, mas no céu. Isso é verdade. Mas a Bíblia não nos manda viver como alienados, porque nós precisamos entender quem nos governa para saber para onde a gente está indo. Precisa haver esse mínimo de compreensão. O que é que está acontecendo ao meu redor? Talvez não possa mudar tudo, mas eu preciso estar consciente, inclusive, para me defender. Se eu não sei quais são os riscos que a minha casa corre, eu não sei como me defender. E o governo, o Estado, ele pode trazer-nos proteção, justiça, pode nos dar, não nos garantir, mas nos ajudar a termos liberdade, mas ele pode fazer o contrário, pode nos escravizar, né, e pode tirar qualquer sentimento qualquer possibilidade de justiça, porque com ele está a espada. Então prestem muito bem atenção. Esse pensamento de ateísmo político é extremamente perigoso e danoso. Parte da igreja tem esse pensamento. Não quero saber de política, política é coisa do mundo e eu não quero conversa com isso. Não adianta você não querer saber de política, porque sempre alguém vai querer saber e estas pessoas que querem saber vão lhe governar. Independentemente do seu querer ou não,
as leis e decisões que estes políticos tomarem, isso vai tocar na tua vida. Eu vou dar um exemplo muito contextual da nossa cidade, né, que é o seguinte: você que mora na João Moura pode não estar preocupado com os rumos da política municipal que vão ser tomados daqui a 6 meses. Se o atual prefeito vai continuar ou se outro vai assumir. Mas uma coisa é certa: uma decisão deste atual governo mudou a tua vida, porque muita gente está tendo que sair de casa, dada a desapropriação do governo municipal para a ampliação do Parque do Povo, e quem votou, quem não votou, não importa. Isso acabou tocando na sua vida. E assim, só um parêntese, eu não estou dizendo que isso está errado, certo? Eu não estou entrando aqui no mérito da desapropriação, estou usando o exemplo que um político, lá na cadeira dele, pode lhe tirar de casa. Sendo por um motivo justo, como inclusive eu acho que este é, para o bem da cidade, ou simplesmente porque, dependendo da lei que existir no país, no município, no estado, ele tem esse direito de tirar de casa. E aí, você que não se incomoda com política, nesse dia vai ficar com muita raiva, só que agora já não dá mais tempo. Entende? Então, essa alienação política, esse ateísmo político não serve. E a outra questão muito problemática dos nossos tempos, eu acho que esta forma que eu vou falar agora, no atual momento que a gente está vivendo, é muito pior, e não está citado aqui, porque é uma coisa muito atual, ao contrário do ateísmo político, tem também a militância política. Os crentes agora, muitos crentes, só querem falar de política. Mas é da política mais baixa possível. É a política partidária, eleitoreira, né, se envolver na campanha, usando os termos da nossa região. O pessoal quer se envolver na campanha. E esse se envolver na campanha em nada tem a ver com o que nós vamos estudar aqui. Porque se decide o prefeito, né, porque a próxima eleição é para prefeito, o prefeito que se vai votar, não é por um estudo aprofundado à luz da Escritura de como escolher um prefeito. Não, não é assim. É porque o prefeito é amigo do meu pai. Não, é porque o prefeito é gente boa demais. Ele calçou minha rua. Não é assim? Ele me deu um saco de cimento. No ano de 1985, eu não tinha emprego e o prefeito me deu emprego. Então, eu devo isso a ele. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que nós vamos estudar aqui. Isso não é política à luz da Escritura. Isso é a política mais baixa que qualquer ímpio sabe fazer também. E ela é alimentada pelo sentimento que os crentes comungam, que eu devo votar porque eu tenho um débito com aquela pessoa. Ela me deu uma coisa, então eu preciso votar nela para pagar. Isso não tem nada a ver com o que o Senhor, o nosso Deus, delimitou na sua palavra para que as autoridades fossem constituídas. O modelo de constituição da autoridade não é esse, certo? Então, dada essa introdução enorme, gigantesca, a gente vai começar a estudar a partir de agora, certo? O que nós vamos estudar, o que a gente não vai estudar, o problema mais sério, que é o ateísmo político e a militância política. Então, fugindo de tudo isso, né? Nem vem aqui pensar, o pastor vai dar aula lá de marxismo cultural. Meu amigo, olha, isso tem 1 bilhão de vídeos no YouTube para você assistir. Aí o pastor vai falar lá, por que nós devemos votar em Bolsonaro? Não vou falar sobre isso. Porque Lula é um grande criminoso, deveria estar preso e o STF é o culpado. Eu não vou falar sobre isso, inclusive, que não é uma coisa muito segura, né? Por justiça e minha liberdade, eu não quero falar sobre isso. Então, nós vamos tratar a partir do texto de hoje, do Rustoni. Quem tiver com o texto aberto, mantenha, por favor. Mas antes disso, a gente vai ler a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. A partir do verso 11.
Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá, não somente a nossa igreja, mas aqueles que poderão, Senhor Deus, se beneficiar desse material futuramente que está sendo gravado. Que o Senhor nos abençoe nessa longa jornada onde nós vamos à luz da Tua palavra, Senhor Deus, e subindo no ombro de gigantes como esses que nós citamos aqui, nós vamos poder enxergar melhor aquilo que nos cerca, entender melhor, Senhor Deus, o governo, Senhor Deus, que o Senhor deixou na terra, como os nossos governantes estão longe disso, e assim orar, Senhor Deus, para que o Senhor mude a nossa situação. Senhor, tenha misericórdia de nós, dá-nos o Teu Espírito para que nós possamos aprender e assim viver de acordo com a Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. O Stone diz o seguinte: uma área de estudo muito negligenciada nos 2 séculos passados, ou mais, é a teologia da política. O pensamento político tem se tornado secularizado e humanista, a ponto de que falar sobre a relação entre Deus e política ser para muitos introduzir um fator estranho na discussão. Segundo vários pastores, a extensão da preocupação política pela igreja deveria ser limitada a orar pelas autoridades. Então é o seguinte, falar sobre política dentro da igreja só tem 2 caminhos, né? O Stone estava falando da época dele. Na nossa época, só tem 2 caminhos. Ou agora, daqui a 3 meses, vocês vão começar a ver o pastor botando o candidato no púlpito, só tem isso. Aqui, nosso irmão, fulano de tal, candidato a vereador na nossa cidade, futuro prefeito, quer dar uma palavra, meu irmão? O cara vira logo crente, o cara não aparece na igreja, mas a partir de agora, muita gente se converte. É isso, ou então o pastor que diz assim, eu não quero saber negócio de política. Criou-se uma aversão. Ou se coloca o político no lugar do pastor, ou então o contrário. Eu não quero falar sobre esse assunto. Isso aí é coisa de ímpio. Então, isso é uma maneira secularizada, em certo sentido, porque muitos tratam a política, a igreja, como se fosse um palanque político. Isso é secularização da igreja. E, por outro lado, há um certo ascetismo. Então, não toco nisso. Isso é sujo, eu não toco. A política é suja? É. Mas, veja só, o que é que acontece a cada 5 anos, quando termina o mandato de um presbítero? O que é que acontece? Eleição, presbítero, diácono, pastor. Então, se nós temos eleição dentro da própria igreja, e o livro de Atos nos mostra que a eleição foi o meio pelo qual a igreja reconheceu os oficiais que eram indicados pelos membros, né? A igreja percebia aquilo ali. Então, se isso é bíblico, logo a política, o processo eleitoral é um processo político, né? Quer você queira ou não, os pastores, os presbíteros, os diáconos, eles exercem cargos públicos, não no sentido de servidor público, mas público por ter publicidade.
E sendo isso verdadeiro, eles precisam, né, demonstrar alguns requisitos para que os irmãos votem. E isso é um processo político. Evidentemente, é um processo político. Dentro da própria instituição, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que tem 5.500 pastores, uma igreja de denominação muito grande, você imagina que nós temos muitas autarquias, nós temos muitos hospitais, muitas faculdades, colégios, e em cada um desses lugares precisa ter um capelão, precisa ter um diretor. E quem é que vai para lá? Vocês acham que não tem política para isso? É claro que tem política. É claro que tem a conciliação, que tem a amizade, que tem o reconhecimento. Isso acontece. Essas coisas acontecem. E elas em si não são necessariamente pecaminosas. Porque assim, você botou fulano para ser diretor do hospital tal, porque é seu amigo. Você queria que eu botasse um inimigo? É óbvio que eu não vou botar um inimigo. Se eu tenho condições de colocar um amigo, eu vou botar um. Agora, eu não deveria colocá-lo simplesmente porque é meu amigo. Isso não pode ser o critério último. Mas é claro que você, tendo um cargo de confiança, você não colocaria um inimigo. Você vai botar uma pessoa competente, mas na sua confiança. Não é isso? Então, existe algum nível de política dentro da igreja. Você vai indicar para ser presbítero da igreja uma pessoa que você... Não, esse cara eu não vou com a cara dele não, mas eu vou indicar porque eu preciso indicar... o perfil político dele é de um presbítero. Não, você vai indicar porque você tem algum tipo de empatia com ele. E a política tem muito disso, né? da ideia da empatia. Você tem empatia com a pessoa e você acaba votando. Nós vamos fugir disso, certo? Nós vamos tentar ao máximo fugir disso. Vamos fugir do secularismo e vamos fugir do falso humanismo. A gente fala, às vezes, da humanismo como se fosse somente uma coisa ruim, mas é porque é um movimento, né? Você precisa falar assim como a história designa. Mas se a gente fosse falar sobre humanismo a partir do desenvolvimento das capacidades das potências humanas, isso aqui não tem nada de humanismo. Os seres humanos, nem ascetismo é uma coisa humana. Você não quer tocar nisso não. A política é muito suja. Mas eu acabei de provar que dentro da igreja tem política. E você vai sair da igreja também porque tem política? Claro que não. Você vai tentar conviver com a necessidade política de uma forma que seja bíblica, que seja saudável, que seja santa, o mais santo possível. Lembrando que nós somos pecadores. Você não vai se afastar disso. E por outro lado, o verdadeiro humanismo, né, tirando o movimento de lado, mas falando das capacidades humanas, faria com que a gente pudesse olhar para a política e dizer: isso é uma grande arte. A política é uma grande arte que procede do nosso Deus. É uma arte divina. Deus se relaciona. Existe não hierarquia de glória, de essência na Trindade, mas existe um relacionamento trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. É a perfeição dessa arte política. Porque, apesar de os três terem a mesma glória, os três terem a mesma essência, os três terem o mesmo poder, não são três, né, judiciário, executivo e legislativo. A Trindade não está para a democracia, esqueça isso. Não é um governo tripartite, mas é uma trindade, onde os três têm exatamente o mesmo poder, mas eles têm o mesmo objetivo. Eles não brigam porque eles têm o mesmo objetivo. Eles estão unidos, mas eles precisam se relacionar. Então o filho sabe o lugar dele, e o filho não quer o lugar do pai. Ele diz: não, quem vai eleger é o pai na obra da salvação. O meu trabalho é ir lá e morrer. Quando chegou a hora dele morrer, ele cumpriu a palavra. Quando chegou a hora do Espírito Santo selar a obra no coração dos crentes, ele faz isso também. Então, não há divergência no trabalho da Trindade. O ápice da política, o ápice da relação política dos governantes deveria ser assim: por um objetivo maior, nós vamos andar unidos.
obviamente que isso é uma analogia, e toda analogia ela carece de suas próprias adaptações, né? Porque nós somos pecadores, Deus é santo e a Trindade jamais pecaria. Mas qual é o nosso objetivo? Em qualquer ato político, em qualquer pensamento relacional político, é buscar a mesma coerência, a mesma unidade da Trindade. Um outro lugar onde a gente encontra política é na nossa casa. A gente até usa, né? Vamos fazer a política da boa vizinhança com os vizinhos. Isso quer dizer o quê? Um bom relacionamento com os vizinhos. Isso não quer dizer estar dentro da casa do vizinho. Quer dizer o seguinte: eu serei simpático dentro da relação em que um vizinho deve ser simpático com o seu vizinho. E esta relação, ela é mais distante do que possa imaginar. A pessoa que mora ao lado da sua casa, não sendo um parente ou coisa dessa natureza, ela deve ser uma das pessoas mais distantes e mais próximas ao mesmo tempo. Isso é o ápice da política da boa vizinhança. Para você ser bom vizinho, você mantém distância. É assim que se faz. Você quer ser um bom vizinho, não bata na casa do seu vizinho sem avisar. Não chegue lá do nada. Não importune. Né? Não viva pedindo as coisas a ele. O cara mora do teu lado. Ele não tem tempo nem de ele respirar, porque tu já está na porta dele. Política da boa vizinhança é isso aí. Então existe uma política para você se relacionar com o teu vizinho. Existe a política para você se relacionar dentro de casa. Cada um sabendo o seu lugar, não dá confusão. Quando é que dá confusão dentro de casa? É quando as autoridades de dentro de casa, elas não sabem mais o seu lugar. Quando a mulher e o marido, eles destoam das suas funções. Aí o negócio está acabado, porque a estrutura governamental, a estrutura hierárquica que Deus deixou foi quebrada. E aí vem confusão. Pode ter certeza que virá confusão. Então, existe política de vizinhança, existe política interna, doméstica, dentro de casa, existe política na igreja, existe política no Estado. Não tem como você correr disso. É impossível você correr desse fato. E é o que ele está dizendo aqui. Agora, alguns pastores acham que a única relação que a gente deve ter com política é o seguinte: vamos orar pelas autoridades. E às vezes isso é travestido do seguinte: a Bíblia diz, lá na carta de Paulo a Timóteo, que nós devemos orar pelas autoridades. Vem aqui, candidato fulano de tal. O cara usa o texto bíblico para fazer politicagem em cima do púlpito. Os irmãos que estão há mais tempo aqui sabem, entre a eleição e sem a eleição, a gente não toca no nome de candidato nenhum. A gente nunca trouxe ninguém para apresentar aqui à frente. Não é da natureza da igreja fazer essas coisas. Certo? Agora, obviamente eu sou um cidadão também e voto. E se você me perguntar privadamente, eu vou dar minha opinião. Eu tenho minha opinião, eu tenho direito a ter opinião. Eu só não tenho direito de usar o púlpito para fazer com que alguém vote em determinado candidato. Agora, eu tenho a obrigação, como pastor, de demonstrar, a partir do conceito bíblico, em que tipo de filosofia política você não pode votar. Porque é o próximo ponto. Se Deus criou todas as coisas, se no princípio criou Deus os céus e a terra, como ele diz assim, aqui, se Cristo, como a gente leu aqui em 1 Timóteo 6, ele é o soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, todas as outras autoridades não podem ser tratadas de maneira nenhuma como autoridades que estão desligadas do ser que é soberano. Por definição, soberania é ter poder sobre quem? Sobre todas as coisas. Então a gente diz na Escritura que Deus é soberano, mas a gente trata o nosso Estado de maneira laica. Que é o seguinte: não, para o Estado não tem religião, o Estado não tem religião. O fato do Estado não ter religião em si é um grande problema. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Eu não sou defensor do Estado laico, porque não existe Estado laico. Alguém acredita que o Estado brasileiro é laico? Nunca. Porque o Estado brasileiro,
apesar de ser um ente impessoal, ele é estruturado por pessoas. E essas pessoas que defenderam a laicidade do Estado, lembrando que o Brasil já foi um Estado católico romano, né, por definição cristão desta vertente, né, essa vertente apóstata, é claro, mas declaradamente um Estado cristão, ele deixou de ser, não para a sua melhora, ele deixou de ser para a sua piora. Você olhe o período do Império, quando o nosso Estado era um Estado religioso, cristão, e ainda um período posterior, e veja o que é que deu depois. Qual era a grande esperança? A República vai vir para acabar com os gastos desenfreados da família real portuguesa. Olha aí, dá uma passadinha aí no teu Google e olha quanto é que gasta o Palácio do Planalto. Não tem rei no mundo que gaste o que os nossos governantes gastam. Já foi feita uma comparação, inclusive, entre o Palácio do Planalto e o Palácio de Buckingham, na Inglaterra, onde as pessoas vivem no luxo do luxo. O Palácio de Buckingham, se eu não me engano, gasta 1/3 a menos do que gasta o Palácio do Planalto. E aqui não gera renda nenhuma, né? Lá você paga para visitar, você compra souvenir, você tem um monte de formas da família real gerar riqueza para a nação. Você quer falar? Eu vi uma reportagem uma vez que na rainha eles gastam para manter ela e a família 400 milhões de libras esterlinas por ano. Esse libras esterlinas está com... Vender as minhas. Tipo, 7. Dá 2 bilhões e 800 milhões. Só o deputado dá 50 bi por ano. Pois é, nem se compara. Então a gente fez uma péssima troca, não tenho dúvida disso. Então a política, ela precisa estar sob a autoridade de Deus, porque Deus é o soberano. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quem é o rei da terra que não vai estar sob a autoridade dele? Então o fato de a gente ter um Estado laico no Brasil é uma aberração, é um assinte, é uma provocação ao soberano. Muito provavelmente isso deva ser algo que vocês estão escutando pela primeira vez. Para muitos aqui, eu acho que deve ser até um choque. Mas comparem o que a Bíblia acabou de nos dizer com o que diz o Estado laico. Aqui é dito, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, é o soberano. Aí o Estado, ele acha que ele tirou esse poder de onde? Ele, de uma hora para outra, ele diz assim, não, agora nós não estamos mais sob a autoridade divina. Nós vamos fazer as nossas próprias leis. Aí você lembra lá do Salmo 2, onde os homens da terra, os ímpios, vão se unir para tentar quebrar os grilhões. Aquilo ali é o quê? Eles enxergam na lei de Deus um grilhão. Porque isso é o Salmo 2. O Salmo 1 diz o quê? Que o bem-aventurado, o homem bem-aventurado, ele ama a lei de Deus. Ele se submete à lei de Deus. E no Salmo 2 diz exatamente o contrário, que o ímpio, aquele que se desvia, que não ouve a palavra de Deus, mas que ouve que anda no caminho dos ímpios, que senta na roda dos escarnecedores, que não ama as coisas de Deus, ele quer quebrar os grilhões. Que grilhões são esses? A lei de Deus. O que é um Estado que diz, eu não quero me submeter à lei de Deus, eu quero ser laico? É o Estado do Salmo 2. Desde que o Brasil decidiu ser laico, nós nos tornamos cada vez mais a realidade do Salmo 2. Então o autor diz assim, política não pode ser uma esfera neutra. No universo que é totalmente criação de Deus, não pode existir nenhuma esfera neutra e nenhum pensamento ou átomo neutro. Todas as coisas estão sob Deus e o seu governo. Não há nada que não esteja sob Deus e o seu governo. Ele continua, ele diz assim, além do mais, somos claramente informados, aquele que é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que, primeiro,
Não pode existir nenhum sistema político religioso religiosamente neutro. Todos estão submissos a Cristo ou contra Ele. Pode existir liberdade religiosa, não neutralidade. Certo? É possível que exista liberdade religiosa. O Estado diz assim, o Estado é cristão, diz assim, a liberdade de consciência está garantida. Você pode pensar o que você quiser. Porque dentro do escopo do Estado, a consciência não está sob a sua jurisdição. O que isso quer dizer? Deus é o único Senhor da consciência. Ninguém pode invadir o meu pensamento. Isso é um absurdo, certo? Então, o Estado não pode invadir o meu pensamento. Então, o que é que ele deve dizer? Você tem liberdade de crer no que você quiser. Agora, você não tem liberdade necessariamente de falar o que você quiser. No Estado cristão, pode ser garantida, inclusive, a liberdade de você ter cultos. Quando o Brasil era um Estado cristão, o Império ele permitiu que existissem igrejas protestantes, mesmo ele sendo católico romano. Mas não podia fazer o quê? Alguém se lembra? Proselitismo, não podia pregar. Aí chegou um cidadão com 26 anos aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, chamado Ashbel Green Simonton, um presbiteriano, enviado lá do seminário de Princeton, e chegou aqui de navio, começou a trabalhar na obra, foi primeiro a aprender português, ele ensinava inglês a algumas famílias e as famílias ensinavam português, e assim ele aprendeu a língua. E ele, quando ele percebeu que aprendeu a língua, ele o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pregar. Só que era contra o Império. O Império poderia, inclusive, prendê-lo. Só que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ele teve um grande problema com Robert Calley, que era o missionário congregacional que chegou 2 anos antes dele. Ele chegou em 1559, Calley chegou em 1557. Calley disse: você quer bagunçar? Eu cheguei aqui primeiro, estou respeitando as leis, e você chega aqui e quer sair fazendo proselitismo? E Simonton convenceu Calley que ele estava errado. Porque aquela lei ali era uma lei, mesmo vindo de um Estado que se declarava cristão, era uma lei apóstata. Para você perceber o nível de consciência que Simonton tinha a respeito do Estado. O Estado que está dizendo cristão não é o Estado laico, não. É o que se diz cristão, não era o PT, não. Era um Estado que se dizia cristão. Mas nesse ponto, eles estão me impedindo de pregar a palavra. Então, ninguém tem o direito de me impedir de pregar a palavra. Eu vou pregar e acabou. É o que foi que aconteceu. Calley pediu perdão. A história conta que eles se ajoelharam e oraram juntos, depois de uma confusão grande. E Calley acabou cedendo e começando a pregar. Qual foi a igreja que cresceu mais rápido? Pensem aí. Dado o espírito de cada um. Presbiteriano ou congregacional? Presbiteriano. Congregacional cresceu muito depois, mas a presbiteriana cresceu muito pelo espírito que Simonton tinha. De dizer, não, peraí, o império que se vira para lá. E as igrejas protestantes ganharam muita força no Brasil. Assim, antes eles só podiam pregar para os estrangeiros que estavam aqui. Agora não. Não podiam ter placa. Né? Tinha que ser uma coisa mais reclusa. Então, no Estado reformado, caso nós tivéssemos, a liberdade de consciência deveria ser garantida. As pessoas, você quer ser budista, espírita, que mais? Xangô, Candomblé, Hare Krishna, católico romano, você pode ser. Agora é o seguinte, você não pode fazer essas coisas assim de maneira a trazer escândalo. Escândalo é o quê? Você não pode sair no meio da rua pregando, não. Em Genebra, por exemplo, que era um Estado reformado, não exigia, não. De maneira nenhuma. Você pode crer o que você quiser, mas sair na rua, o cara chega aqui na esquina da igreja, muitas vezes tem um trabalho de macumba, né?
Lembro. Já viu isso algumas vezes? Só pegar com a mão esquerda o dinheiro aqui. Eu não sabia que tinha dinheiro, não. Eu sabia que só tinha galinha. Eu passei com fome. Fica as latinhas. Mas acho que hoje em dia... Acho que tem mais não. Deve ser nota de pipoca que eles botam. Bota um boleto lá. Isso aí não poderia, não. Não poderia. Então, todos devem estar submissos à palavra de Deus. Não existe neutralidade. Aí você diz, mas pastor, isso é muito radicalismo. E vê o outro lado o que é que faz. Vê o outro lado o que é que faz. O outro lado se sentiu no direito, um dia, de mandar fechar a igreja por 3 meses. O outro lado, que é laico, mandou fechar a igreja por 3 meses. Vive ameaçando os pastores. Ronda o tempo inteiro a ameaça de que vão tirar a imunidade tributária das igrejas. Porque diz que os pastores estão ficando ricos sem pagar tributo. Mas, meu Deus do céu, isso é de uma maldade tão grande. Porque o que vocês entregam na igreja vem da renda de vocês. E o que é que todo mundo paga aqui quando recebe a renda? Imposto de renda. Aí vocês pagam o imposto de renda e vocês doam o dinheiro de vocês para a igreja. Não há geração de riqueza. A igreja pega o dinheiro e simplesmente se mantém e expande, evidentemente. Então, se não há geração de riqueza, não pode haver tributação. Não faz sentido isso. Porque já foi tributado no trabalho de vocês. No meu trabalho. A igreja não tem porquê. Agora, por que se pensa assim? Porque por trás da discussão política, não, porque o Brasil precisa arrecadar mais, né? Até porque gastam demais. Por trás disso aí, é um ódio que eles têm sobre a igreja. E uma forma que você tem de atacar o seu inimigo e acabar com as forças dele é fazer o quê? Tirar o dinheiro. O que é que os caras fazem aí quando um jornalista, um youtuber está falando demais? Vai lá e desmonetiza. É assim que se faz. Então, toda essa discussão a respeito da imunidade da igreja tributária tem nada a ver com justiça. Muito pelo contrário. É uma grande injustiça. Ainda levando em consideração todo o benefício social que a igreja traz. Mesmo o Estado sendo laico, lá atrás, quando foi feita a nossa Constituição, ainda, você vê como as coisas mudam muito rápido, né? De 88 para cá. Em 88 ainda se tinha algum respeito pela igreja, percebendo o benefício social que a igreja traz, e se deu imunidade à igreja. Porque a igreja faz uma obra social fantástica. Você veja aqui na igreja, ninguém passa fome. Ninguém fica sem pagar a conta de água e de luz. Ninguém fica sem assistência médica. Quando alguém adoece aqui na igreja, rapidamente os próprios médicos da igreja se mobilizam para ajudar no tratamento. Então, assim, é um nível de organização, e uma organização natural, sem ter uma institucionalização do que eu estou falando aqui. Uma mulher engravida, as outras se unem para ajudar com as fraldas. Se precisar de alguma coisa, eu não tenho dúvida que as famílias vão estar dispostas a ajudar. Ninguém sai daqui da igreja bêbado no domingo para levar uma queda numa moto e passar 6 meses no hospital dando trabalho lá para a Stephanie e os companheiros dela lá no hospital de trauma, que ela não trabalha no trauma não, mas os colegas dela de trabalho, gastando milhares de reais. Eu vi uma vez o valor que se consome com cada queda de moto. É um valor assim absurdo. E em Campina, num final de semana, em média 100 acidentes de moto acontecem. Você tem noção disso? 100 acidentes no final de semana. Muitos desses aí vão passar 6 meses em cima de uma cama. Isso gera o quê? Custo. E de onde é que o governo vai pagar se o governo não gera riqueza? Vai tirar de onde?
Da gente. Quer dizer, nós que vivemos uma vida ordeira, que geramos valor e não damos trabalho ao Estado, a gente tem que pagar por um bando de vagabundo, não tem outro nome. De vagabundo, sem vergonha, que vive bêbado e drogado. E o que é que a gente recebe de volta? Recebemos de volta o Estado querendo nos sacrificar cada vez mais e massacrando a igreja, que além de ajudar diretamente muitas famílias, contribui para a ordem social, o que diminui e muito o custo do Estado. Então não pode haver neutralidade. O Estado ideal é um Estado cristão. E se você tem alguma dúvida, é porque você talvez não esteja ainda preparado para o céu. O que é o céu? É um lugar, uma espécie de Estado, onde o soberano é o mais cristão de todos, é Cristo. Então, se o céu é a perfeição de todas as coisas, lá está a perfeição, inclusive, da política, onde Cristo é rei. Quer falar, Evia? Onde não tem doença, nem tristeza, nem ninguém morre. Isso não mesmo. Tem cemitério. Não tem cemitério. É isso mesmo. O céu é isso aí. Então, em primeiro lugar, é isso. Não pode existir neutralidade no Estado. Segundo, são 4 pontos que a gente vai tratar hoje, mas os outros 2 eu vou bem rápido. Significa que devemos ter uma teologia de política baseada sobre toda a palavra de Deus. Tal teologia deve aplicar a Escritura a cada faceta da vida política. Deve enfatizar o dever a Deus de todos os que ocupam algum ofício. Aí ele vai e cita lá a Constituição dos Estados Unidos, que oferece um voto de ofício. Isso é o seguinte: você vai querer ser oficial no Estado, você vai ter que se comprometer, não só legalmente, mas você vai se comprometer de maneira religiosa com aquele ofício. Os caras juram com a mão em cima da Bíblia. Até hoje ainda é assim, segundo a Constituição americana. O Brasil acho que teve ainda essa cultura, não sei se foi abandonada, mas nos Estados Unidos até hoje ainda é assim. O voto não é o voto para assumir um ofício, um cargo, não é um voto meramente político, né, estatal, mas é um voto religioso, porque a Constituição dos Estados Unidos ela foi formada com um viés muito forte dos puritanos e por conta disso até hoje, como ela nunca mudou, até hoje ela permanece com esse espírito de que aquele que serve politicamente ao Estado é um servidor de Deus, é um ministro de Deus. Quer falar, André? Não. Terceiro, porque a ordem social é um fato moral e a moralidade é um ramo da teologia. Uma falta de fé entre o povo e uma indiferença à ordem teológica pelo Estado logo significaria uma decadência moral e então um colapso social. A gente não pode tratar a política como uma questão não religiosa, né, que não toca na religião, porque política é uma coisa moral. Diz respeito ao campo da ética. E a ética, ela é governada pela teologia. A ética é governada pela teologia. Sei que vocês devem ter passado aí por aulas de ética na escola e na faculdade, e eles começam a relativizar a ética. Então, o que é ética para você? Né? O que é ética para você? O que é moral? A distinção entre moral e ética. Daqui a pouco não sobra mais nada. Ética é o que dá na tua cabeça. No final das contas, é isso que acaba acontecendo. Aqui não, nós reconhecemos que a política ela é uma arte, é um ato moral. E se é moral, está dentro da teologia. Se está dentro da teologia, tem que se submeter à Escritura, porque é a revelação de quem Deus é e daquilo que Ele requer do homem. Então, um Estado que não reconhece isso é um Estado que está em decadência moral. Alguém aqui discorda que o Brasil está em decadência moral? Não, né? Pois é, a gente precisa ter uma política voltada para o cristianismo. Quarto e último lugar, um governo civil não é uma igreja.
e assim não se deve envolver nas questões da igreja ou em doutrinas eclesiásticas, porém deve afirmar uma fé bíblica, se quiser evitar o colapso social. A política divorciada de Deus e de sua palavra não pode fornecer uma moral válida. Pelo contrário, ela se torna uma força corrosiva que leva à decadência. Isso não significa que basta um credo para o Estado. Afinal, não são poucas as igrejas que professam grandes credos e não creem em nenhum deles. Uma teologia de política sadia deve começar na vida das pessoas e manifestar-se nas igrejas. Se não estiver no povo nem na igreja, não estará no Estado. Fantástico essa parte aqui dele. Então, o governo não é uma igreja, certo? O governo não é uma igreja. Ele vai explicar isso depois e eu vou antecipar para a gente poder finalizar, não ficar tarde. Porque o ministério da igreja é um, o ministério do Estado é outro. Ambos têm ministérios de Deus. Se você não percebeu isso, perceba. O presidente da República, aquele mesmo, que vocês sabem quem é o ministro de Deus. Ele é um ministro de Deus. Os juízes do STF são ministros de Deus. Para o bem ou para o mal, mas são ministros de Deus. Um pastor também é ministro de Deus. Só que o ministro de Deus do Estado não pode invadir o ministério da igreja. Nem a igreja, como diz as nossas confissões de fé, deve se esmicuir, não é isso? A palavra é essa. Dentro das diretrizes do Estado. Eu não posso, de maneira nenhuma, chegar para o prefeito e dizer a ele: o senhor tem que fazer isso aqui. Por quê? Porque eu sou ministro da palavra de Deus, o senhor tem que fazer. Mude isso na prefeitura. Ele vai ficar olhando para mim e dizer: está ficando doido, pastor. Só pode. Oi. Pastor, então, Deus concedeu Lula tomar posse já 3 vezes. Eu acho que é um castigo que Deus manda para... Bênção não é, né? Bênção, eu tenho certeza que não é. O povo estava pecando muito. Aí mandou um desgraçado desse para tomar conta do país. O profeta Abacuque lá. Ele orando porque estava sofrendo demais, né? E Deus mandou um povo pior do que ele lá para poder tomar conta, né? É como Israel antigamente, né? E Deus mandava um rei bom, ele prosperava, quando ele morria, entrava um filho dele ruim, começava a pecar e eles estão 50 anos de escravidão, 70 anos. Exatamente, o senhor acabou de falar. Então, essa ideia de que eu não reconheço esse governo como um governo legítimo, não adianta, já vai brigar com o vento. É o governo que tem, é o ministro de Deus. Agora, ele não pode se meter na igreja. A igreja precisa estar tão firme nessa convicção para não cair naquelas ladainhas, né? Que sai uma lei, a lei mais esdrúxula do mundo, a discussão dos crentes é: mas não é lei? Mas vocês não pensam, não é? Se a lei for todo mundo vai se matar. Infelizmente, se despede de todo mundo começa a se matar. E Deus queira que nunca saia essa lei, porque morre muita gente. Viu? Porque morre muita gente vai crer nisso aí. O nosso pensamento tem que ser a partir da Escritura e não a partir da legislação que saiu de Brasília, porque senão a gente está acabado. A igreja não se mete no Estado, o Estado não se mete na igreja. Isso quer dizer que eles não têm relação nenhuma? Não. Cada um deve contribuir com o outro. De que maneira? O Estado deve, sempre que possível e necessário, chamar a igreja para conversar. Ouvir os pastores. Ver o que é que a igreja está fazendo e, de alguma forma, contribuir para que a igreja tenha condições de viver melhor, porque a igreja traz muitos benefícios para o Estado. E, por outro lado, a igreja deve cuidar dos seus membros, das suas famílias, porque, como ele disse aqui no final, não adianta começar a discussão pelo Estado, porque toda vez a gente quebra a cara, porque os crentes só se lembram de política quando falta um mês para a eleição.
Não adianta. A política começa dentro de casa. Tua casa está uma esculhambação. A mulher não respeita o marido. Os filhos passam por cima dos pais. E tu está preocupado com o deputado? Porque o STF... O STF nada, rapaz. O problema é tu. O problema não é Lewandowski, nem Gilmar Mendes. O problema é tu que não toma conta da tua casa. Se tu tomar conta da tua casa e disser, aqui em casa não tem bagunça, e o pastor da igreja disser, aqui na igreja não tem bagunça, você imagine milhares de casas e milhares de igrejas assim. O que é que acontece com o Estado? Muda. A transformação começa assim. O que é que isto em grande escala acarretaria? Muitas casas ordenadas, muitas igrejas ordenadas, destas milhões de pessoas talvez, surgiriam pessoas vocacionadas, inclusive para a política, que seriam excelentes candidatos para a gente votar. Certo? Mas o problema não começa daqui a 6 meses tem eleição, e agora a gente vota em quem? É claro que a gente vai precisar votar em alguém. Mas a história não vai ser mudada por ali. O que a gente vai fazer daqui a 6 meses é tentar refrear o mal. Peraí, vamos olhar aqui. Quem é que não vai fazer esse monstro avançar mais ainda sobre a igreja? Nem sobre a minha casa. Então vou votar nesse cara aqui. Mas o que é que eu preciso fazer mesmo? Qual é a política que eu tenho que me envolver? Na minha casa. Mas na minha casa já está resolvida. Lembre-se que assim, essa política de casa resolvida entre aspas, né? Todo dia é uma batalha, mas está resolvido. Agora, qual é o próximo lugar? No meu trabalho, como é que está lá? Eu sou patrão. As pessoas me respeitam, me obedecem, elas se respeitam entre si. Se meu trabalho for uma bagunça, todo mundo está um derrubando o outro, então aquilo ali é responsabilidade minha. E assim por diante. Qual é o maior problema que nós temos? A gente só quer colocar a culpa lá em Brasília. E por que é fácil colocar a culpa em Brasília? Porque não precisa resolver. Você ia falar? Quem fez esse tipo de análise, né, não reduziu-se ao contexto, né, político lá que ele vivia, foi o próprio Karl Marx, né? Ele percebeu que o status, né, o status quo ali das circunstâncias dele se dava, não é, por conta da moralidade cristã. Só que ele tem uma visão deturpada disso. Ele dizia, não, isso aqui é o óbvio, né? Por conta dessa moralidade, né, o Estado, né, perpetua esse tipo de circunstância. Logo, a gente tem que tirar a religião de lado. Aí lá na frente, Max Weber diz, não, na verdade o problema do capitalismo aí não é a religião que é o ópio da sociedade. Porque existe uma religião de matriz evangélica, calvinista, onde as pessoas trabalham. Né, ele faz um estudo só nisso. Ele começa a mostrar que onde o pessoal tem esse espírito capitalista por conta do protestantismo, as coisas mudam. As coisas mudam. Não há essas desigualdades que Marx coloca lá na obra dele. Exatamente. Então, concluindo, ele diz, na década de 1600, Richard Steele escreveu The Religious Tradesman, que é o comerciante religioso, uma aplicação da escritura ao mundo dos negócios. Começou declarando que a religião, significando o cristianismo, é o maior negócio da vida. Deixa eu explicar isso aqui. Esse autor está dizendo que não há dicotomia entre negócio e religião. Agora, para tirar isso da cabeça da gente, meu amigo, é difícil. Não há dicotomia. A religião é o maior negócio da vida. Ele estava tratando sobre um comerciante religioso. O comerciante não pode dizer, no comércio aqui, eu sou comerciante, então eu engano, eu roubo, eu minto.
Não, eu sou comerciante e eu sou religioso. E minha religião é o maior negócio da minha vida. Se eu olhar o cristianismo tem todos os aparatos de negócio. Eu falei um dia desse lá no comercial. Preguei a respeito disso lá, né, para os irmãos. O que é que a gente faz quando a gente está negociando um bem? A gente não oferece? A gente diz, você tem um problema. Teu problema é que tu não tem um lugar para tomar água. Agora, se tu comprar essa caneca aqui, ela é branquinha. Então, assim, ela combina com quase tudo. A cor é excelente. Você pega nela e, se for gelado demais ou se for quente demais, ela não queima, porque ela tem uma distância do teu dedo aqui para onde fica o líquido. E eu começo a argumentar. E a anatomia da pegada dela é boa, você leva para todo canto, ela é levinha. Você está fazendo o quê? Você tem um problema, eu estou resolvendo o teu problema. Negociar isso. O problema é que qual a percepção que a gente tem do vendedor, do cara que está negociando? Ele é o quê? Ele é enrolando, ele quer empurrar um danado de uma caneca que eu não quero. Só que o vendedor hoje não é isso. Ele primeiro tem que escutar muito o que tu precisa para dizer qual é a caneca que você precisa. É essa caneca, por isso, isso, isso e isso. Essa caneca vai mudar a tua vida. Aí o cara diz, rapaz, é mesmo. Aí você vai lá e paga. E essa negociação, houve alguém que foi injustiçado? Não, é ganha-ganha. Uma pessoa precisava de um recipiente para colocar os seus líquidos de acordo com aquela circunstância em que ela vive, e outra tinha várias e disse, essa daqui é melhor para tu, por isso e isso. Resolveu, meu filho. Isso é geração de riqueza. É riqueza para quem comprou e riqueza para quem vendeu. Não tem nada de mal nisso aí. O mundo foi feito por Deus para ser assim. Nós precisamos desenvolver a terra, dominar a terra. Isso é dominar a terra. Aí quando você começa a falar sobre esses assuntos e de todas as implicações essa cena muito simples, tem muita implicação. Como é que eu cheguei na frente daquela pessoa? Eu de alguma forma tinha que divulgar. Aí existem várias técnicas de divulgação. Eu não preciso nem estar mais na frente daquela pessoa. O pessoal do TI aqui do Instituto sabe disso. A gente só precisa talvez ter uma plataforma. Mas como é que eu vou entregar por uma plataforma? O meu produto é físico, o meu produto é digital, quais são as ferramentas? Isso tudo a partir... Agora, por que eu tento entender qual a caneca exata que o meu cliente quer? Não é simplesmente para que ele venha comprar de novo, porque aí eu seria só um materialista. É porque eu não quero enganá-lo. Por que eu não quero enganá-lo? Porque tem um mandamento que diz, não minta. E porque eu não vendo a caneca que custa para mim R$ 49,90 com uma boa margem de lucro, mas eu olho assim e digo, esse cara é muito rico, eu vou botar por 250. Por que eu não faço isso? Porque tem um outro mandamento que diz, não furtarás. Tem um mandamento que diz, não cobice, é dele. Tem um mandamento que diz, não tem outro Deus além do Senhor. Isso aqui não é meu Deus. Eu preciso sobreviver, preciso viver bem e ganhar riqueza, mas de maneira justa. Então você percebe que dentro daquela cena muito simples ali, de um compra e vende, como ele diz aqui, né? A religião é o maior negócio da vida, porque dentro do negócio a religião te conduz. Mas preste atenção, o evangelho é assim também. Porque todo domingo vocês vêm para a igreja porque vocês têm problemas. Até onde eu saiba, todo mundo tem problema. Por isso que a igreja talvez seja um dos públicos mais cativos e o pastor seja um dos discursantes, né, dos palestrantes, entre aspas, mais privilegiados do mundo, porque ele tem uma audiência cativa todo domingo. No nosso caso, 2 vezes no domingo.
E o que é que a gente vem fazer aqui? Vocês chegam cheios de problemas, aí eu abro um livro e começo a explicar o livro. Explicar e aplicar, explicar e aplicar. E aí vocês vão, eita, isso aqui, ó, você que tem esse problema assim, 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 é assim que se faz. Cara, caramba, é mesmo, não tinha pensado nisso não. É uma espécie de prestação de serviço ali. Você tá, e você vai, a tua mente vai aprendendo 1 milhão de coisas e o problema que tu tinha vai sendo resolvido. Eu me refiro a problemas práticos. Mas isso porque vocês já são crentes. Porque os que não são crentes chegam aqui pela primeira vez e eles não sabem nem que eles têm problema. É o cliente mais frio do funil de venda, dona Marta, que existe. Ele não sabe nem que ele tem um problema. Aí o vendedor diz assim, ei, bonitão, tu que tá passando aí na minha loja, tu tá ferrado, tu vai pro inferno. Eu disse, eu estou dizendo não, aqui ó, por isso, tu quebrou o mandamento da lei de Deus. O cara, mas rapaz, e agora? Tem o pregador, que é o vendedor, um enganador, né? Que está falando, o enrolão, o Christian falou aqui. Tem um enrolão, que diz, se tu me der 20% da tua renda, 30%, eu te tiro dessa. Esse é o vendedor enrolão. Porque ele não entrega o que ele promete e te cobra caro. Mas tem um pregador genuíno que ele diz assim, eu tenho para te vender. A solução do teu problema está aqui. Aí eu falo, rapaz, me dê esse negócio. Mas é sem dinheiro, é sem preço. Por isso que Isaías diz lá, comprem, venham, comprem, sem dinheiro e sem preço. A nossa religião é o maior negócio da nossa vida. Aí você compra o evangelho que você não pode pagar, porque Cristo pagou por você. E você sai dessa loja, entre aspas, satisfeito. Mas domingo, o que é que acontece? Diz, rapaz, está faltando umas coisas lá em casa. Eu tenho que ir. Toda semana assim, a gente faz uma feira para o mês todinho. Aí não, vai passar um mês. Não é possível, o cara olha a nota assim. Tem que passar um mês, meu filho, porque senão a gente está ferrado. Aí quando chega na. Falar. Essa mesma coisa. É assim? Eu tenho em casa também, meu filho. Eu sei como é que funciona. Aí ele faz. Rapaz, tem que passar no supermercado. Isso não acredito, não. Aí ele fala, acabou a carne. Mas tá querendo uma onça aqui dentro. Pô, para comer carne aí. É a oncinha ali, a oncinha branca. Aí vai ter que voltar lá para comprar. A gente volta para a igreja no outro domingo. Aí os puritanos diziam, o domingo, o dia do Senhor é o quê? A feira da alma. A gente volta para comprar de novo, sem dinheiro e sem preço. Mas é justo que a gente volte, porque aqui o mercado sempre está cheio. Então, nunca faça essa dicotomia. Porque você só quer saber da coisa dos seus negócios. Não, mas peraí. O meu negócio é que me faz sobreviver. O meu negócio gera riqueza para que eu chegue aqui no final do mês e contribua com a igreja, para que a igreja plante igreja, construa seminário, se mantenha, dê uma vida digna ao pastor, ajude o necessitado. Como é que uma coisa é tratada pela nossa cabeça assim? É uma luta, irmãos. É uma luta, porque nós temos um pensamento católico romano muito forte, e para um católico isso é quase que insuperável. Mas para um crente não pode ser. Política e religião se misturam? Não se misturam. É a religião que diz como é que a política tem que ser. Porque quando ele diz assim, dá para
conciliar política e religião. Não dá para conciliar nada, meu filho. É a minha religião que vai dizer como é que a política deve ser. Não tem discussão entre as duas. Conciliação são duas coisas de mesma natureza. Elas não são de mesma natureza. A teologia vai governar a política, a teologia vai governar a economia, a teologia vai governar a minha casa, a teologia vai governar meus negócios. É assim que nós vamos estudar política, a partir da Escritura. Porque, voltando ao que a gente leu, 1 Timóteo 6,15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Vamos orar. Nós damos graças a Ti, ó Deus, pela bênção, Senhor Deus, que o Senhor nos concede esta noite, podermos, na Tua casa, abrir a Escritura e entender como o Senhor requer de nós que nos submetamos às autoridades e também como nós devemos ser autoridades nos papéis que o Senhor nos proporcionou para exercermos esta bênção do Senhor. E o Senhor, ao longo dos próximos meses, continue conosco pelo Teu Espírito, abrindo a nossa mente, a fim de que possamos, Senhor Deus, reconhecer a soberania de Cristo e o Seu ministério espalhado no Estado e na Igreja. No nome dele nós oramos. Amém. Amém.